Olá, boa tarde. Meu nome é Renata, eu sou mestra em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Maranhão, sou membro do BRADA e sou orientanda da professora Adriana Zilli. Nesta comunicação intitulada As Mulheres Medievais na Sala de Aula, através do paradidático Curiosas das Recatadas do Vicente, irei apresentar as potencialidades desse paradidático para a discussão das mulheres medievais em sala de aula, bem como para a discussão das questões de gênero. Bem, no mestrado, na nossa dissertação particularmente, a gente procurou discutir o discurso do Gil Vicente, discurso de gênero, na elaboração de modelos e contramodelos educativos para o feminino. Bem, e o Gil Vicente, ele foi um teatrólogo português que serviu aos reis Dom Manuel I, Dom João III e a rainha Dona Leonor, que tinha um discurso bastante ligado à doutrina cristã e que elaborou modelos de comportamento também do feminino. No caso do feminino, a gente percebe do ligado à Virgem Maria, que ele exalta em inúmeras de suas peças, e também a elaboração de contramodelos focado ali no que se construiu como a imagem de Eva. Bem, para o nosso produto pedagógico, a gente elaborou um paradidático que discute particularmente sobre as mulheres medievais e traz também a problemática do gênero. Para isso, para essa elaboração, a gente acabou utilizando essas discussões em torno das questões de gênero e do medievo na própria BNCC, que foi aprovada em 2017, e procurou perceber como é que essas questões apareciam nesse documento. Em relação à Idade Média, se percebe que na base os conteúdos ainda são muito reduzidos, se comparado à própria Idade Antiga, e que as questões de gênero nem sequer aparecem, foram totalmente suprimidas. Essa concepção do gênero como construto social das diferenças sexuais. Mas o paradidático, ele procurou justamente trazer esses novos olhares, na verdade, essas novas leituras sobre a Idade Média, também pensada a partir das questões de gênero. Então, a gente acabou adotando essa perspectiva decolonial, que já vem sendo trabalhada por algumas historiadoras, que discutem a questão de gênero pensando no período medieval, e essa perspectiva ela busca justamente essa desconstrução desses estereótipos em relação às mulheres e desse binarismo que compreende essa relação entre homens e mulheres a partir do viés de dominação, submissão, e busca de outra maneira perceber essa relação não apenas nessa relação desigual de poder, mas também outras formas de relações entre homens e mulheres, outras formas em que as mulheres também exercem poder. E aí a gente acabou, para poder elaborar o paradidático, que é voltado para o ensino de história, a gente teve que dialogar de alguma maneira com o documento, com a BNCC, e aí a gente acabou encontrando entradas que permitiram que a gente discutisse sobre as mulheres medievais e introduzisse questões de gênero. A gente encontrou isso na unidade temática Trabalhos e Formas de Organização Social e Cultural, no objeto de conhecimento o papel da mulher na Grécia e em Roma e no período medieval, e na habilidade de descrever e analisar os diferentes papéis sociais das mulheres no mundo antigo e nas sociedades medievais. E foi assim que a gente acabou discutindo essas questões no próprio paradidático, tentando dialogar com o que a BNCC propõe, mas também introduzindo a problemática do gênero. Os objetivos do paradidático foram apresentar uma releitura sobre essas mulheres medievais que acabasse desconstruindo, servindo para desconstruir esses estereótipos de submissão que foi comumente associado a essas mulheres, e também apresentar uma imagem bem mais diversificada, bem mais plural, levando
a consideração sobre o seu papel socioeconômico nesse contexto e também focando na questão da intelectualidade feminina e como que elas também contribuíram para o desenvolvimento cultural dessa época. E assim a gente acredita que está contribuindo também para que uma outra imagem sobre a Idade Média possa ser percebida entre os estudantes. O nosso método foi, basicamente, para a construção do paradidático, foi o levantamento bibliográfico sobre o que de mais atual existe sobre essa temática em relação às mulheres medievais, que já existe variados trabalhos nesse sentido. Também adotamos a perspectiva de gênero com base muito mais no que a Scott define, a John Scott, em termos de construção social das diferenças sexuais. E também, pensando nessa questão do próprio ensino, de renovação do ensino de história, a gente acabou trazendo também uma abordagem interdisciplinar, no diálogo com as disciplinas de literatura e de artes, e também no uso de diferentes linguagens que hoje são bem mais atuais e bem conhecidas dos estudantes, que no caso os HQs, os filmes, os podcasts, novelas e também obras de literatura. O paradidático ele está dividido em 3 capítulos. A gente vai focar particularmente no capítulo 2. O capítulo 1 ele está intitulado Gil Vicente e a Sociedade Portuguesa dos 1500, Visões de Mundo de um Homem Medieval, que a gente vem trazendo ali para o estudante mais conhecimento sobre esse autor. No segundo, a gente trabalha particularmente com a questão de gênero, introduz a questão de gênero e trata sobre a educação e intelectualidade feminina nessa época. E no terceiro, a gente já articula as questões dos outros 2 capítulos, trabalhando com a questão do casamento da casa nas pessoas do Gil Vicente. Bem, nesse capítulo 2, a gente tem 3 tópicos, e o primeiro é as mulheres na Idade Média, passivas ou ativas, que a gente vai se dedicar bem mais a ele, por causa do tempo. Mulheres, educação e casamento na Idade Média e as intelectuais na Idade Média, conhecimento que liberta e incomoda. Esse primeiro tópico, ele busca justamente essa desconstrução dessa imagem da mulher submissa que se construiu e que ainda é presente, às vezes, no livro didático, quando aparece. Então, a gente busca trazer justamente, apresentar o papel socioeconômico dessas mulheres, de diferentes mulheres, como que elas eram diferentes entre si, como que essa questão da misoginia não é próprio desse período, apesar de fato de haver misoginia, mas a gente acaba trazendo também, a partir de outros pesquisadores, como que essa construção da Idade Média misógina e mesmo dessas mulheres como submissas é uma construção, de fato, dos clérigos e posteriormente, é claro, adotada por esse discurso colonial. E aqui a gente apresenta para os estudantes mulheres em diferentes espaços, não só dentro de casa, mulheres trabalhando, enfim, mulheres agindo, se movimentando, não tentando justamente fugir dessa imagem imóvel, flexível, que foi construída sobre as mulheres nesse período. Para dinamizar, a gente traz aqui algumas sessões que são particularmente importantes e foram utilizadas nesse tópico para apresentar para o estudante essas questões que a gente está tratando no texto principal. E aqui, essa sessão, que é a sessão Historicizando, a gente traz um olhar de um historiador, que é o José Riva Macedo, que trabalha no livro A Mulher na Idade Média, justamente tentando desconstruir essa imagem misógina sobre as mulheres e nesse período. E aí ele já vem trazendo nesse trecho, né, como que não foi a Idade Média que construiu, que inventou essa desigualdade entre sexos, que é algo que existia bem antes, né, desde os primórdios, e que traz também como é que essas mulheres elas podiam agir dentro dessa, tinham agência, né? Como é que elas podiam se relacionar com homens e também ter vamos dizer assim, ter poder dentro dessas relações, como tudo dependia também, às vezes, da condição social,
em que elas estavam inseridas na sociedade, e outros elementos que também acabavam mudando o papel que essa mulher podia desempenhar na sociedade. Aqui nessa sessão, a gente, Mulheres Fazendo História, a gente apresenta justamente mulheres que acabaram sendo protagonistas, né? A gente traz elas como sujeitos históricos, mas não como sujeitos excepcionais nesse contexto, mas focando justamente como que o contexto social em que elas viveram acabou, de certa maneira, influenciou na forma como elas agiram, nas decisões que elas tomaram, e como que elas também tinham, né, poder ou conseguiam exercer poder dentro desse contexto, como o caso aqui da figura da Teodora, a mulher do imperador Justiniano. Nessa sessão, que a gente traz justamente o que a gente estava falando sobre apresentar mulheres, que é a sessão lendo imagens, apresentar mulheres exercendo diferentes atividades e de diferentes condições sociais, justamente para os alunos perceberem como é que uma pluralidade em termos do feminino nesse contexto, né? E aí a gente propõe que eles analisem essas imagens, percebam os detalhes, justamente para que eles reflitam sobre o papel que essas mulheres desempenharam nessa época. E nessa sessão, que é a sessão Tô Perto de Você, a gente vem trabalhando, tentando aproximar muito mais dessa questão da realidade dos alunos, focando essa relação passado-presente e buscando com que eles reflitam sobre a questão das relações de gênero e como que essa sociedade ela ainda é muito patriarcal e como que ainda predomina essa visão machista, sexista, nas relações sociais, nas relações entre homens e mulheres, e a gente busca justamente trazer informações que façam eles refletir sobre essas questões. E, por último, a gente traz nas considerações finais a própria experiência das oficinas que a gente apresentou na graduação, em turmas do sétimo, que no caso é de História e Literatura, e do segundo período, História Medieval, e a gente acabou tendo foi bastante produtivo e positiva a apresentação do paradidático para eles, e os comentários foram também nesse sentido de realmente apresentarem como é que, de fato, isso é importante de ser trabalhado em sala de aula, e eles mostraram bastante felizes com o paradidático, gostaram da dinâmica, das sessões, enfim. Então, a gente acredita que o paradidático, apesar dele não ter sido, de fato, testado em turmas do primeiro ano do ensino médio, que é o público-alvo, ele tem um grande potencial para se pensar também a questão da própria Idade Média na sala de aula e apresentar um outro olhar sobre a Idade Média na sala de aula. Para interessados no paradidático, em conhecer, está disponível, né, no site do programa, que é o programa de História, no caso, mestrado profissional da UEMA. E, no mais, eu agradeço a todos. Obrigada.